Bem-vindo a mais um Trabalho em Revista. Todo trabalhador brasileiro com contrato de trabalho formal regido pela CLT e também trabalhadores rurais, temporários, avulsos, safreiros e atletas profissionais têm direito ao FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Além desses trabalhadores, a critério do empregador, também pode haver recolhimento para o diretor não empregado e o empregado doméstico. O FGTS foi criado em 1967 pelo governo federal para proteger o trabalhador demitido sem justa causa. Mas em que situações o trabalhador pode utilizar esse dinheiro? O que ocorre quando o empregador não faz o depósito? Como esse dinheiro é aplicado pelo poder público enquanto não é sacado pelo trabalhador? Essas e outras dúvidas a gente tira agora com o gerente de serviço da filial do FGTS em Mato Grosso, Cláudio Leal da Silva. Cláudio, com que objetivo o FGTS foi criado lá em 1967, como a gente falou? O FGTS, lá na época, na instituição em 1967, tinha como objetivo formação de um pecúlio, ou seja, uma poupança para o trabalhador, como você falou, numa situação de uma demissão imotivada, geralmente no caso, demissão sem justa causa. Ou também numa situação de aposentadoria, para dar uma assistência para ele. Também numa situação, por exemplo, de uma assistência emergencial aos dependentes daquele trabalhador no caso do falecimento dele. Então era uma poupança mesmo. Isso. O objetivo é proporcionar essa poupança, que é um depósito mensal realizado pelo empregador, e ele vai ter direito a realizar o saque do FGTS nas situações previstas em lei. Cláudio, mas os objetivos atuais permanecem os mesmos? É com esses objetivos que permanecem os depósitos de FGTS? Ainda permanece o objetivo, é um depósito feito em conta vinculada do trabalhador para ele utilizar em situações que prevista em lei. Só que hoje, pela lei que rege o FGTS, existe mais opções, mais hipóteses de saques para realizar o saque do FGTS. Do que quando ele foi instituído. Isso. E quais são as hipóteses hoje? Quando é que o trabalhador pode sacar? Existem várias hipóteses de saques. As principais é demissão sem justa causa, aposentadoria, situações de saque de conta inativa, situações de doenças específicas. Também nós temos os casos dos trabalhadores temporários, quando há o término do contrato de trabalho. Também temos situações de fechamento da empresa, que aí permite o saque do FGTS, dentre outras. Você falou em conta inativa. O que é uma conta inativa? Nós temos situações em que os trabalhadores, houve o desligamento deles da empresa e geralmente há pedido, então ele não pode sacar por esse motivo e depois de algum tempo essas contas se tornam inativas. Então nós temos duas situações de conta inativas, que são os trabalhadores com demissão até 13 de julho de 1990. Esses casos, a lei prevê que ele pode realizar o saque do FGTS a partir de 3 anos da conta do FGTS em depósito. Que no caso, nós estamos em 2009, todos esses trabalhadores podem sacar. Ou seja, todos os trabalhadores que têm sua conta desligamento formal até 13 de julho de 90, eles podem sacar o FGTS, aqueles que não sacaram ainda por inatividade. Certo, aqueles que pediram demissão. Aqueles que pediram, que na época não puderam sacar por esse motivo. Nós temos a outra situação, são os trabalhadores que tiveram desligamento a partir de 14/7 de 90. Nessa situação, a análise é realizada de outra forma. O trabalhador ele tem que ficar fora do regime FGTS por 3 anos. Ficar fora do regime FGTS significa que ele pediu demissão e não pode ter sido contratado pelas regras da CLT, é isso? Isto. No caso, muitas vezes, ou ele não teria carteira assinada, às vezes ele é um autônomo, ou ele teria também a situação de ter passado no concurso público, e aí ele ficaria 3 anos fora do regime do FGTS, e aí ele poderia solicitar. A lei prevê uma situação, ele adquire o direito, nesses casos, ele adquire o direito e ele pode protocolar a solicitação de saque numa agência, qualquer agência da Caixa, a partir do mês do próximo aniversário dele. Completado esse período. Depois de ele adquirir os direitos dos 3 anos.
Cláudio, e quanto a problemas de saúde? Em que caso? Qualquer problema de saúde, o trabalhador pode sacar? Basta apresentar um atestado médico? Como é que se dá esse processo? A legislação prevê situações específicas para o saque do FGTS nos casos de doenças. São os casos de neoplasia maligna, câncer, e o caso do vírus HIV. Esses casos, e nós temos uma outra situação que são uma situação de doença grave em estágio terminal, que ele poderia realizar o saque. Essas situações são previstas tanto para o titular da conta vinculada ou no caso dos dependentes dele. Se tiverem essa doença, ele poderá solicitar o saque do FGTS. E como é que ele solicita? É só chegar numa agência e apresentar um atestado? Como é que é o trâmite? Existe uma circular da Caixa editada, a circular Caixa 427 de 2008, que ela estabelece todos os códigos de saque e a documentação necessária. Essa circular Caixa, ela é publicada em Diário Oficial e ela está disponível no site da Caixa. Qual que é o endereço? www.caixa.gov.br. Então, diante dessa circular, o trabalhador ele pode ter acesso e ele verificar a documentação. Nos casos de doenças, normalmente o documento básico é o atestado. E no caso tanto da neoplasia maligna, câncer ou vírus HIV, nesse atestado vai ter que constar o código, o CID específico da doença. Cláudio, e para moradia? Agora que tem esse boom de crescimento, de construção, como é que o trabalhador pode utilizar o FGTS para moradia? É também uma modalidade, uma hipótese prevista a utilização do FGTS para moradia. Entretanto, existem modalidades que ele vai poder utilizar. No caso de aquisição de imóvel urbano à vista, ou no caso de construção do imóvel, vinculada, no caso, a um financiamento. Nós temos também a amortização ou liquidação de saldo devedor e também ele pode utilizar o FGTS no pagamento de prestações de um financiamento. É necessário ele procurar uma agência da Caixa para ser verificado, ser analisado os requisitos para cada modalidade. E para todos esses tipos de saque, a gente está falando da Caixa, o FGTS fica depositado na Caixa, mas o trabalhador não precisa ter conta corrente na Caixa para ter acesso a essas movimentações. Não é necessário. O recurso do FGTS, a partir do momento que o empregador realiza o recolhimento, ele é depositado numa chamada conta vinculada. Cada trabalhador possui uma conta vinculada do FGTS. E essa conta vinculada, ela é vinculada a um contrato de trabalho. Então, por exemplo, o trabalhador que trabalha numa empresa, ele vai ter uma conta vinculada específica para aquele contrato de trabalho. Se por um motivo ele sai daquela empresa e ele entra numa outra empresa, vai ter uma outra conta vinculada específica para aquela outra empresa. Mas isso não gera dificuldade de acompanhamento, Cláudio? Um trabalhador que tenha passado por 5, 6 empresas, tenha 5, 6 vínculos, como é que ele faz para acompanhar o saldo dessas passadas? Existe uma preocupação muito grande no sentido de dar transparência do FGTS aos trabalhadores que fazem o patrimônio do FGTS. Existem várias maneiras de ele acompanhar o saldo das contas vinculadas. Bimestralmente é encaminhado um extrato para a sua residência dos trabalhadores, aqueles trabalhadores que estão com seu endereço atualizado no cadastro, para ele poder acompanhar. Existem outras formas também. Hoje, o trabalhador ele pode acompanhar o saldo e o extrato do FGTS através do próprio site. O site do FGTS, ele pode cadastrar lá os seus dados para ele poder acompanhar o saldo, e também hoje ele pode receber o saldo, o extrato dele por e-mail. Também hoje ele pode receber também via mensagem pelo celular. E para conseguir essas informações, ele precisa se cadastrar? No caso, e-mail, por exemplo, ou mesmo pelo celular? Ele faz o cadastramento no próprio site. FGTS? www.fgts.gov.br. Então, ele pode fazer o cadastramento lá e poder receber
todas as informações. E também hoje os trabalhadores, eles também têm acesso ao cartão do cidadão, que é um cartão magnético, que todo trabalhador pode solicitar gratuitamente, e através desse cartão e com a senha, ele pode ir procurar nos autoatendimento da Caixa, ele pode consultar o seu saldo, o seu extrato, e através do cartão cidadão ele pode também realizar saques do FGTS quando ele se enquadra nas hipóteses de saque. Cláudio, e como é que a pessoa pede esse cartão cidadão? Em qualquer agência da Caixa, pelo site? Ele pode solicitar através do telefone, que está no próprio site, está informando, e também numa agência da Caixa. E com relação ao endereço, porque você falou sobre o extrato que vai periodicamente para a Casa dos Trabalhadores. Aquele trabalhador que está com o cadastro desatualizado, como atualizar? É muito importante o trabalhador estar procurando atualizar seu endereço, porque muitas vezes ele trabalha numa empresa e ele muda o seu domicílio e fica desatualizado. Ele pode fazer a atualização do endereço dele, no próprio site, ele pode realizar a atualização do endereço. A atualização pode ser feita na própria agência da Caixa, ser solicitado na agência da Caixa. O empregador também pode atualizar o endereço do próprio trabalhador. Então, existem várias formas para que ele possa atualizar o endereço. Cláudio, e com relação às obrigações do empregador? Como fazer esse recolhimento? No caso dele não fazer o recolhimento, o que acontece? Como é que ficam essas situações? Mas isso você conta pra gente daqui a pouco, a gente vai para um breve intervalo. Não sai daí, a gente já está de volta. Olá! No quadro Questões Trabalhistas de hoje, você ficará sabendo um pouco sobre o direito de férias do trabalhador. O que fazer se as férias venceram e o funcionário não desfrutou? O empregador tem o prazo de 12 meses para conceder férias ao empregado que completar o período de 1 ano de trabalho. Por exemplo, se o trabalhador começou a prestar serviços em 1º de abril de 2007, terá o direito a férias a partir de 1º de abril de 2008. No entanto, a empresa poderá conceder este direito até 1º de abril de 2009. Se o funcionário não desfrutar de suas férias até essa última data, adquire o direito de receber o salário em dobro. Este valor deverá ser pago assim que o funcionário tirar férias, ou quando for dispensado, se for o caso. Lembre-se, o gozo de férias é um direito constitucional legalmente assegurado ao cidadão trabalhador, que jamais poderá ser forçado ou pressionado a abrir mão do período destinado ao seu lazer e repouso. Até a próxima! Este é o programa Trabalho em Revista, que hoje está tirando dúvidas sobre o FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Cláudio, no caso do empregador, como e onde ele deve fazer o recolhimento do FGTS? O recolhimento do FGTS é uma obrigação do empregador e ele pode realizar esse recolhimento nas agências bancárias. Todos os bancos conveniados são permitidos ele fazer o recolhimento. Então, independentemente de ser na Caixa Econômica? Não precisa ser exclusivo na Caixa Econômica. Ele pode fazer o recolhimento em um dos bancos conveniados, também ele pode utilizar, no caso, revendedor lotéricos, ele pode realizar o recolhimento. Então, tem vários locais que ele pode utilizar. Cláudio, e de quanto que é o recolhimento? O recolhimento é 8% sobre a remuneração base do trabalhador. E o recolhimento é mensal e o recolhimento deve ser realizado até o dia 7 do mês subsequente da competência. Esse 8%, ele é descontado do salário do trabalhador? Não, ele não é descontado do trabalhador, ele é uma obrigação do empregador. Cláudio, e como fazer o recolhimento rescisório? Aquele recolhimento de 40% no caso do empregador que demite o empregado sem justa causa. Hoje, o trabalhador que é demitido sem justa causa, existe previsão na lei que a empresa tem que recolher uma multa de 40%. Então, ele é devido o recolhimento e ele faz da mesma forma, ele tem uma guia específica para recolher o recolhimento rescisório e ele faz também nas agências bancárias também.
E no caso do empregador que não recolhe, que não faz esse recolhimento do FGTS, a que penalidades ele fica sujeito? É importante ressaltar que a competência da fiscalização do FGTS é do Ministério do Trabalho. Então, o órgão competente é o Ministério do Trabalho e, através da fiscalização, pode ser verificado que o empregador não recolheu e ele pode ser notificado. Também nós temos a situação de que, se ele não recolher, ele está sujeito a não ser emitido o certificado de regularidade do FGTS, que é o CRF. E essa não emissão desse documento gera que consequências? O fato de o empregador não ter o CRF, ele pode ter vários impedimentos, por exemplo, participar de licitações, muitas vezes contratações, empréstimos. Ele pode ter dificuldade porque para ele poder, muitas vezes, ter acesso, ele tem que ter o CRF, o certificado, a sua regularidade do FGTS. Cláudio, você falou que a responsabilidade por fiscalizar os depósitos, a responsabilidade é do Ministério do Trabalho. Mas no caso do trabalhador que, recebendo esse extrato enviado pela Caixa Econômica, que for a uma agência com seu cartão cidadão e perceber que não está sendo feito os depósitos, o que ele pode fazer? Orientamos o trabalhador, no caso dele verificar que não está sendo feito os depósitos, ele procurar as superintendências regionais do trabalho, justamente para fazer sua reclamação, para que essa empresa possa ser fiscalizada e aí pode ser feito o recolhimento do FGTS dele. Então, reforçando, não é na Caixa Econômica que o trabalhador deve reclamar? No primeiro momento, sim, ele tem que procurar a Superintendência Regional do Trabalho. A Caixa Econômica vai estar prestando através das informações, que é o extrato dele, e aí ele pode procurar o Ministério do Trabalho. No caso do empregador que não esteja fazendo esses recolhimentos, o que ele pode fazer para regularizar? O correto é ele fazer o recolhimento dos valores que ele não recolheu até o momento, mas se ele não tiver condições de fazer o recolhimento de uma só vez, é permitido que ele procure a Caixa para fazer o parcelamento da sua dívida. É necessário verificar o seguinte: muitas vezes ele sofreu fiscalização do Ministério do Trabalho e ele foi notificado. Então ele vai procurar a Caixa para poder parcelar esses valores que ele foi notificado. Mas às vezes ele não sofreu a fiscalização, ele tem ciência da sua dívida. Mesmo assim, ele pode procurar e fazer sua confissão espontânea. Cláudio, que medidas a Caixa Econômica toma quando ela detecta, ela percebe fraudes ou tentativas de fraude naquelas demissões de fachada, em que o trabalhador e o empregador fazem um acordo, e que a gente vê muito também aqui nas ações trabalhistas, né? Aqueles acordos para poder sacar o FGTS? A Caixa, toda vez que ela identifica um indício de fraude ou há alguma denúncia de alguma fraude, ela encaminha para a área jurídica para juntamente fazer a denúncia, notícia-crime junto à Polícia Federal, para ser feito a apuração junto pela Polícia Federal, que é o órgão competente. Nesses casos também, o Ministério do Trabalho ele exerce uma parceria grande com a Caixa, porque além do FGTS, também se verifica muitas vezes a fraude no saque do FGTS para poder sacar o seguro-desemprego. Então o Ministério também do Trabalho tem colaborado muito com a Caixa nesse sentido. Cláudio, qual que é o montante atual? Quanto é que o Brasil tem hoje depositado em contas de FGTS? O patrimônio do FGTS hoje está em torno de 207 bilhões de reais. Esse gira em torno mais ou menos de 207 bilhões de reais. E esses recursos, quem é que administra todo esse dinheiro? O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, quando foi criado foi criado também um conselho, Conselho Curador do FGTS. O Conselho Curador do FGTS, ele que compete a ele a fazer todas as diretrizes, todas as políticas que emanam do FGTS. Esse conselho, hoje, ele é formado por 24 representantes, parte de representantes do governo federal, dos representantes dos empregadores e dos trabalhadores. E através desse
Conselho Curador é administrado do FGTS. E a Caixa Econômica Federal cabe papel de agente operador do FGTS. É aquela que operacionaliza e que também administra todas as demandas enviadas pelo próprio Conselho Curador. Cláudio, e como é que esse dinheiro é utilizado, esse montante é utilizado, essa parte que não é sacada pelos trabalhadores, como é que é aplicado? A aplicação do recurso do FGTS ela é utilizada, previsto em lei, para os programas sociais do governo, no caso, habitação, saneamento e infraestrutura. Esse recurso é utilizado para essas obras sociais. Quando ele não é depositado, também essas obras ficam prejudicadas, Cláudio? Sim. Por isso eu quero ressaltar a importância do trabalhador acompanhar, exercer o direito que ele tem de fiscalizar os recursos do FGTS creditados na sua conta vinculada. E no caso, nós falamos até anteriormente, e hoje existem vários instrumentos, formas de ele consultar o seu saldo, tirar o seu extrato, e é importante o trabalhador acompanhar mensalmente os depósitos realizados pelos empregadores. E qualquer dificuldade que ele veja que não houve o depósito e que ele vê que não está sendo depositados os valores, ele procurar o órgão competente, que é o Ministério do Trabalho, para fazer a sua reclamação. Também quero ressaltar que hoje, muito importante, os trabalhadores solicitarem, aqueles que não têm ainda, o cartão do cidadão. Ele pode fazer a solicitação desse cartão através do telefone 0800 726 0101 ou numa agência da Caixa. Porque através do cartão cidadão, o trabalhador vai ter condições, como eu já tinha falado, de ele consultar o saldo da conta do FGTS, nos canais alternativos que tem nas agências da Caixa. Ele poderá também sacar o FGTS. Hoje ele pode sacar, quando ele tem direito, sacar o FGTS até R$1.000 através do cartão cidadão. E também outros benefícios, transferência de rendas que ele venha a possuir, ele pode utilizar o cartão do cidadão. Então esse exercício desse direito é muito importante pelo trabalhador. Cláudio, mas para isso ele tem que estar com o cadastro atualizado também, para ele poder receber essas informações. Sim, é muito importante que o trabalhador que tiver com seu endereço desatualizado, que ele procure atualizar o seu endereço para que ele receba também até aquele extrato que nós falamos bimestralmente, que ele receba na sua casa. Para ele atualizar o endereço, ele tem que ir numa agência da Caixa? Ele pode até procurar uma agência da Caixa, mas hoje ele tem outras formas. Através do site ele pode atualizar o seu endereço. Na própria empresa pode ser solicitado através no mesmo aplicativo que tem o recolhimento, a empresa pode atualizar o endereço do trabalhador. Quando ele recebe também o extrato, ele recebe também junto que ele pode entregar aquele formulário para atualizar seu endereço. Então, existem várias formas que permitem a atualização do seu cadastro. Cláudio Leal da Silva, gerente da filial do FGTS Mato Grosso, muito obrigada pelas suas informações e chegamos ao fim de mais uma entrevista no Trabalho em Revista. Se você quiser rever este programa, é só acessar a página do TRT na internet, trt23.jus.br, e clicar no banner vídeo que está à direita do site. Lá você encontra também todos os programas que já fizemos. Você pode escolher qual será o assunto da nossa próxima entrevista. Envie sua sugestão ou a sua dúvida para o TRT de Mato Grosso. O endereço eletrônico está no seu vídeo. E agora você fica com as notícias e informes da Justiça do Trabalho. Obrigada e continue com a gente. E aí, tudo bem? Estamos começando as notícias desta semana. E estas são as manchetes desta edição. Sexta Vara do Trabalho adota audiência una para todos os processos. Prorrogado o prazo para o Detran lançar edital de concurso público. Nona mostra. Comissão do TRT reúne-se com o diretor-geral do STJ. Segunda turma decide que ex-sócio também é responsável por débitos trabalhistas.
O juiz Bruno Weiler Siqueira, titular da 6ª Vara do Trabalho de Cuiabá, passa a adotar o sistema de audiência una para todos os processos a partir do dia 16 de julho. No sistema de audiência una, em uma única sessão, ocorrem todos os atos processuais, depoimentos das partes, oitiva das testemunhas, contestação, impugnação de documentos e, até se possível, a sentença. A audiência una é inicialmente prevista, para os processos do rito ordinário e depois reestabelecida para os processos do rito sumaríssimo, que são esses processos abaixo de 40 salários mínimos, tem como finalidade a concentração das provas. A parte, no caso, ajuiza a ação, já especificando aquilo que entende que é do seu direito. A parte contrária, ao receber a notificação, ela já fica ciente que ela deverá comparecer na audiência designada para ser feita de forma una, trazendo a defesa, documentos e as testemunhas. Atualmente, em muitos tribunais, inclusive em diversas varas do trabalho em Mato Grosso, o sistema é adotado com sucesso. No caso do TRT da 23ª Região, todas as varas itinerantes praticam o sistema de audiência una. A 6ª Vara do Trabalho é a primeira a adotar, aqui na capital, o sistema de audiência una em todos os processos. Fica registrado um desafio para todos os colegas de, seguindo a trilha já aberta pelo juiz Nicanor, de efetivamente nós implantarmos esse procedimento de audiência una em todas as varas da capital. Foi prorrogado para agosto o prazo para o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, o DETRAN, publicar o edital de abertura de concurso público para servidores. O prazo tinha sido antes marcado para 30 de junho. A obrigação de realizar concurso público foi assumida pelo DETRAN em acordo judicial realizado pelo Núcleo de Conciliação em novembro do ano passado. A ação civil pública foi iniciada em 2003 pelo Ministério Público do Trabalho, devido à contratação por parte do DETRAN de servidores sem concurso público. Ao pedir a prorrogação, o órgão informou que, em agosto, o governo do estado fará um grande concurso para atender diversas secretarias estaduais. Assim, a inclusão do edital do DETRAN nesse mesmo evento reduzirá custos. O Departamento de Trânsito ainda se comprometeu a não ultrapassar em 20% o percentual de estagiários em atuação em suas unidades. Um grupo de servidores do TRT de Mato Grosso, que compõe a comissão de organização da 9ª Mostra Nacional da Qualidade do Judiciário, esteve no Superior Tribunal de Justiça para tratar do evento. O grupo se reuniu com o diretor-geral, Ataíde Fontoura Filho, e com o pessoal da área de planejamento do STJ para acertar o apoio que este tribunal poderá dar à 9ª Mostra. Na ocasião, o diretor do STJ assegurou todo o apoio ao evento, tendo assumido, inclusive, o compromisso de confeccionar os cartazes de divulgação e designar um servidor da área de planejamento para auxiliar nos trabalhos de organização. Ex-sócio de empresa também é responsável pelo pagamento dos débitos trabalhistas, uma vez que se beneficiou do trabalho do ex-empregado. Foi com esse entendimento que a 2ª turma do TRT decidiu um recurso no qual a ex-sócia de uma fábrica de móveis, já qualificada, buscava ser excluída da execução. O empregado havia trabalhado 2 períodos na empresa, um antes da entrada da sócia, mas o relator, juiz convocado Paulo Barrionuevo, entendeu que a ex-sócia se beneficiou do trabalho do empregado, adquirindo parte da empresa valorizada também pelo esforço do trabalhador. Por isso, deve responder pelo débito deixado pela empresa. A ex-sócia também contestava a penhora de um apartamento, alegando que era um bem de família. Para o relator, o imóvel era usado por terceiros, que inclusive pagavam as parcelas na Caixa Econômica. Por isso, enquadra na lei como um bem de família e pode ser penhorado. O entendimento do relator foi aprovado por unanimidade pela 2ª turma. Esta semana não teremos varas itinerantes na Justiça do Trabalho. E por hoje é só.
Obrigado pela sua audiência. Na próxima semana estaremos de volta. Até lá!